Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é dia 19 de agosto de 2021. Hoje a gente vai ter um encontro um pouco mais enxuto pelo avançar da hora. Eu não consegui entrar mais cedo com os senhores, mas não tem problema, porque amanhã a gente tem mais um encontro desses rápidos para a gente poder dar uma adiantada na nossa lei de execução penal, tá bom? E sábado de manhã, né? Deixa eu ver aqui, sábado, dia 21 de agosto, a gente se encontra novamente aqui para dar continuidade no nosso curso. Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar ali dos artigos 105 para frente, tá? Eu não estou pegando a LEP do artigo 1º até o último artigo, não, porque eu preciso ter pertinência entre os temas que eu vou trabalhar. Mas a gente já trabalhou temas mais avançados, mas a gente está retomando alguns que a gente acabou passando, né? Na verdade, a gente está estudando eles no momento correto. Essa é que é a verdade. Perfeito? Então, olha lá. Aqui nós vamos ver, então, abra aí a sua lei de execução penal para mim no artigo 105, onde nós vamos trabalhar aqui a execução das penas em espécie. Vamos trabalhar aqui as penas privativas de liberdade. Gente, vamos trabalhar algumas coisas relacionadas à própria lei de execução penal e também jurisprudência. Não é um tema que tem muita jurisprudência, como nós trabalhamos, né, na última aula, onde tinha muita jurisprudência de saída temporária, muita jurisprudência de remissão de pena, mas é importante que a gente dê uma olhada no que os tribunais superiores estão falando. Olha lá, gente. Na nossa primeira aula, a gente falou qual que era o momento em que seria iniciada a execução da pena, certo? E aí, a gente viu que a pena privativa de liberdade ou a restritiva de direito, elas têm início com o trânsito em julgado, tá? Então, a lei de execução penal, ele fala que depois que transitar em julgado a sentença, que vai aplicar a pena privativa de liberdade, vai ser necessário expedir um documento. Presta bem atenção como funciona, gente. Olha só. Esse documento é a chamada Guia de Recolhimento para Execução. Como que funciona aqui? Deixa eu pegar aqui uma folha em branco, sempre deixar o último em branco, né? Se a gente precisar escrever alguma coisa. Olha só. Eu tive aqui, oh meu Deus do céu. Eu tive aqui, né, todo o processo, ok? Todo o processo da fase de conhecimento. Aí eu tive aqui a sentença, certo? Imagina que ele passou o processo todo solto e a sentença, ele não recorreu da sentença. A sentença veio e transitou em julgado. Em tese, eu tenho que encaminhar, em tese não, eu tenho que encaminhar essa sentença e outros documentos que a resolução 113 do CNJ determina para o juízo da execução penal. Ok? Muito bem. Quando transita em julgado, pessoal, eu preciso expedir a chamada guia de recolhimento. Nessa guia de recolhimento, eu vou ter todas as informações para informar ao juízo da execução penal qual foi a pena que foi aplicada, qual foi o crime que foi aplicado, quando que o crime aconteceu. E aí, junto com essa guia, os outros documentos, que é a cópia da sentença, a cópia da denúncia, né, a certidão de trânsito em julgado, tudo isso eu tenho que colocar lá. Só que, como o próprio nome já diz, pessoal, é guia de recolhimento. Imagina que esse cara aqui, ó, ele tá foragido. Enquanto ele não for recolhido, essa guia não pode ser expedida. Entendeu? Por isso que, para quem já trabalha na execução penal, vai ver que a guia de recolhimento, ela não é expedida junto com o trânsito em julgado. Não. Ela só é expedida, pessoal, essa guia de recolhimento, encaminhada ao juiz da execução penal, depois que esse cara aqui, ó, ele está preso. Entendeu? Porque a guia é justamente uma guia de recolhimento para a execução penal. Eu não posso entregar para o juiz da execução a responsabilidade de recolher ao cárcere esse indivíduo e expedir essa guia de recolhimento, não. Toda essa guia de recolhimento, pessoal, vai ser expedida pelo juiz da sentença.
Professora, eu trabalho lá em Itaituba, e lá em Itaituba, quem expede essa guia é a execução penal. Expede porque é um combinado que se tem, pelo menos o que eu me lembrava desde a época que eu trabalhava lá, era um combinado, considerando que tinha muito serviço lá na vara criminal. Mas quem tem que expedir essa guia é a vara criminal, depois que tiver notícia da prisão, depois que foi informado da prisão daquela pessoa, e aí sim encaminhado para o juiz da execução penal. Então é assim que funciona, é assim que você tem que ler quando você trabalhar isso aí no seu vadimeco, tá, pessoal? Na sua lei, abra aí o seu vadimeco na sua lei de execução penal, ok? Então, olha lá, ele fala o seguinte, vou puxar aqui de novo. Transitada e julgada a sentença, ou seja, a guia de recolhimento, ela só vai ser expedida se o réu tiver preso, atenção, ou se o réu vier a ser preso. Se ele tiver passado todo o processo preso, tranquilo, dá para eu expedir essa guia logo de cara quando transitar em julgado. E também eu preciso do trânsito em julgado. Perfeito? Ótimo. Outro ponto importante que a lei de execução penal fala sobre essa guia, pessoal. Ela vai ser extraída pelo escrivão, na verdade, o escrevente judiciário, vai ser rubricada em todas as folhas de assinar com o juiz e vai encaminhar a autoridade administrativa incumbida da execução penal, né? E aí eu vou encaminhar tanto para o juiz da execução penal quanto para o diretor do estabelecimento prisional, a qual foi determinada a prisão daquela pessoa, certo? Olha lá. O que tem que contar nessa guia? Cai em prova. O nome do condenado, a sua qualificação civil, tá? O número do registro geral no órgão oficial de identificação, o RG dele, né? O inteiro teor da denúncia e da sentença, lembra que eu falei para vocês? Falei, a denúncia, a sentença, é a cópia, tá, pessoal? Porque tudo original dessas coisas vai ser arquivado lá no processo de conhecimento. E a certidão de trânsito em julgado. Por quê? Porque a expedição da guia e a prisão daquela pessoa só pode ocorrer se eu tiver o trânsito em julgado. Então, não esqueça da certidão de trânsito em julgado. Perfeito? Olha lá. Ainda vou ter que ter informação sobre os antecedentes da pessoa nessa guia, o grau de instrução dela, a data de terminação da pena e qualquer outra peça que é indispensável para o tratamento penitenciário. Certo? Outra coisa importante com relação à guia de recolhimento. Quando essa guia for expedida, eu tenho que encaminhá-la para o Ministério Público. Simplesmente para o Ministério Público ter ciência dessa guia, tá? Simplesmente para o Ministério Público ter ciência dessa guia, certo? Se por algum motivo, vamos lá, essa pessoa vinha a ser condenada novamente por outro crime, né? Vai ter que ter a soma de penas, eu vou ter que remeter essa nova sentença para o processo de execução dele. Vocês têm que entender uma coisa, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Você pode ter vários processos de conhecimento, vários crimes que você cometeu, mas ao sentenciar todos esses crimes, a execução vai ser uma só. Eu não sei se você já teve contato, mas quando você vai na vara de execução penal, tem preso que a execução dele é desta grossura. Por quê? Porque é muito documento, porque é muita sentença que foi colocada ali, 3, 4 crimes. Então, agora, processo de criminoso, eu posso ter vários. Agora, o processo de execução, cada um vai ter um só. E dentro daquele processo é que eu vou inserindo as novas condenações. Quando eu tiver novas condenações, possivelmente, obviamente, eu vou ter que somar a nova pena com as penas anteriores. E aí, gente, eu vou ter que retificar, a guia de recolhimento. Então, ela vai ser retificada sempre que tiver uma modificação quanto ao início da execução ou tempo de duração da pena. Então, eu tive uma nova condenação, vai ter que ser retificada a minha guia de execução penal também, tá? Uma coisa importante, gente, se na época dos fatos, gente, o condenado ele era funcionário da administração da Justiça Criminal, vai ter que constar isso na guia de execução dele para fazer valer o que eu tenho no artigo 84, parágrafo 2º da lei, que é aquela circunstância que eu tenho que manter separado os presos, os condenados que foram funcionários em algum momento da sua vida antes da prática do crime, tá? Da Justiça Criminal. Ok?
Interrompeu aí para os senhores? Acho que caiu aqui. Pessoal, confirme para mim aí se voltou para os senhores, por favor. Se alguém ficou aí online, se está me ouvindo já de novo. Beleza. Então, olha só, dando continuidade. Outra coisa importante, tá, pessoal? A lei de execução penal, quando a gente vê na prática, a gente recolhe a pessoa, né? E aí expede a guia de execução. Mas a lei de execução penal, por isso que eu falo a grande problemática de você ter o conhecimento prático daquele fato e depois ter que fazer uma prova teórica, né? Porque olha só, na prática, como é que eu vou expedir uma guia, essa guia de recolhimento, sem eu ter prendido o cara? Não dá, né? E por isso é que a lei, só que a lei de execução penal, nosso sistema é muito garantista, né, dos direitos, ele fala que ninguém será recolhido, então fique com isso na memória, para cumprimento de pena privativa de liberdade, sem a expedição, sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Então, em regra, em tese, essa guia tem que ser expedida antes do recolhimento.
Na prática, como eu trabalhei diretamente na execução penal, eu digo para vocês que é impossível fazer isso, mas é o que a lei fala, enfim. Outra coisa, pessoal, a autoridade administrativa vai receber essa guia de execução, vai juntar lá os autos do processo e dar ciência dos termos ao condenado. Ou seja, vai ser expedida uma guia, tá? A pessoa vai assinar a guia, ou seja, eu vou entregar uma cópia da guia para o próprio preso, ele vai assinar aquela guia, e essa guia é colocada no processo. É isso que está falando que vai passar o recibo da guia para juntar lá os autos do processo. E aí, né, com essa guia em mãos, o condenado ele vai ter ciência do que aconteceu na vida dele mesmo, tá? Nós vamos ter também, pessoal, essas guias registradas em um livro especial. Em tempos de muita modernidade, né, é difícil a gente pensar Só um minuto. É difícil a gente pensar em falar assim, ah, meu Deus, eu vou anotar num livro, tal. Sim, existe aquele livro, pessoal, que é aquele livro de recibão, sabe? Aquele livro grande, em que você coloca todos os dados da guia de execução, até porque nós estamos aqui tratando algo que é muito antigo, que é a lei de execução penal, né? Então, olha só, as guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, ok? Aditando-se no curso da execução o cálculo das remissões e outras retificações posteriores, tá? Outro ponto importante que a lei de execução penal vai falar é na seguinte situação em que o juiz ele condena o réu, tá, a uma pena privativa de liberdade. Durante a execução penal, pessoal, o réu vem e sobrevém uma doença mental nele. A gente sabe que as pessoas que têm, né, doença mental, por algum motivo, as situações de inimputabilidade que a gente tem, né, quando estuda culpabilidade, né, no direito penal, as pessoas elas sofrem a chamada absolvição imprópria. É a condenação do inimputável. Eu não posso dizer que eu vou condená-lo, eu digo que eu vou absolvê-lo impropriamente e eu coloco ele para tratamento no hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico. Se na mesma circunstância o preso que ele entra totalmente imputável, tá? E surge uma doença mental, aí a execução dele vai ser transferida para o hospital de custódia de tratamento psiquiátrico, tá bom? Outra coisa importante, pessoal, cumpriu a pena ou extinguiu a pena, Fabi, não é a mesma coisa, não. Às vezes a extinção da punibilidade vai se dar ou pelo cumprimento, ou vai se dar porque ele teve indulto, né? Foi indutada a pena dele. O condenado vai ser posto em liberdade, o alvará de soltura, a não ser que ele esteja preso por outro motivo. Fabi, pode ser que ele seja... eu peço um alvará de soltura para ele porque ele cumpriu a pena, mas ele continuou preso? Sim. Se ele tiver um processo provisório rolando, nada impede de manter a prisão dele. Outro ponto importante que vai cair na sua prova também, pessoal, sobre os regimes de cumprimento de pena, tá? Olha só. Abra para mim o seu artigo 33 do Código Penal. Quem tiver com o Código Penal aí do lado, abre para mim, por favor, eu vou abrir aqui o meu do lado. O artigo 33, senhores. Cadê? Meu artigo 33. Olha só. Lá no artigo 33 do Código Penal, ele trata sobre as penas privativas de liberdade. Então, a gente tem o tratamento delas tanto na Lei de Execução Penal quanto no Código Penal, tá? Muito bem. E lá no artigo 33, ele diz o seguinte, que a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, tá? Semiaberto ou aberto, tá? E o fechado, ele diz o seguinte, né? Que o condenado a uma pena superior a 8 anos, né? Então, não é 8 anos. Se ele foi condenado a 8 anos, ele não está no fechado. Se ele foi condenado a 8 anos e um dia, ele vai cumprir a pena dele em regime fechado. Então, anote. É o que está lá na linha A do parágrafo 2º. A linha B do parágrafo 2º diz: se o condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 e não exceda 8,
né? Então, de 4 a 8 anos. E se o condenado não reincidente cujas penas forem igual ou inferior a 4, na verdade, acima de 4 no semiaberto, agora, se a pena dele for de 4 anos ou menos, ele vai cumprir a pena no regime aberto. Então, todos os regimes de cumprimento de pena vão seguir o que eu tenho lá no artigo 33 e os parágrafos do Código Penal. Eu indico aos senhores que depois da nossa aula você vai lá e dê uma lida nisso, esquematize isso no seu caderno, tá? Só que olha só, aqui eu tenho um termo utilizado erroneamente no próprio Lei de Execução Penal, que é essa unificação aqui de penas. Porque o que acontece? Imagina que o cara está condenado, ele está cumprindo pena privativa de liberdade, ele sai numa saída temporária, comete um outro crime, um outro roubo, né? Ele volta para cumprir a pena dele e continua rolando aquele processo lá de conhecimento para o roubo que ele cometeu. Ele é condenado a uma nova pena privativa de liberdade. Pessoal, eu vou ter que somar as penas. Eu vejo muitas pessoas falando que eu vou unificar as penas. Não. A unificação é quando ele tem uma pena superior a 40 anos e ele não tem como cumprir mais de 40 anos, cumpre só os 40. Não vê quando as pessoas cumprem lá condenada a 200, 300 anos de pena? Isso é possível. Só que eu unifico a pena e ele cumpre só o patamar máximo, que é os 40 anos, tá? A soma de penas é você já existir uma condenação, sobrevém uma nova condenação, eu somo essas penas, tá? Então, imagina lá que, por exemplo, ele tá com uma pena de 6 anos, ele tá no semiaberto. Vem uma condenação e condena ele a 3 anos. Eu vou somar esses 6 mais esse 3, vai dar 9 anos. Quando der 9 anos, ultrapassou 8 anos. Ou seja, aquele momento que ele estava no semiaberto, ele vai ter que ir para o fechado. Por quê? Porque a soma das penas elevou o patamar do cumprimento de pena dele. E aí, como elevou 8 anos, essa nova pena aqui é a que vai ser responsável, essa pena somada, é a que vai ser responsável pelo novo regime de pena cumprida por ele. Tá bom? Então, olha só. Quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento de pena será resultado da soma, tá? Quando for o caso, a detração ou remissão. Pessoal, o que é a detração? A detração, quem quiser anotar no seu caderno, é aquele fenômeno que vai ocorrer quando o preso, né, o condenado, ele teve uma prisão provisória durante o seu processo, né? O tempo que ele ficou preso provisoriamente durante o processo vai ser detraído da condenação dele. Quer ver uma coisa? Imagina que ele foi condenado a 8 anos e 6 meses, tá? 8 anos e 6 meses. 8 anos e 6 meses, em regra, regime fechado, correto? Só que aí o juiz nota que ele ficou preso provisoriamente durante o processo 1 ano. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar, poxa, se ele foi condenado a 8 anos e 6 meses e ele ficou preso provisoriamente, eu vou detrair. Ou seja, eu vou pegar esses 8 anos e 6 meses e vou diminuir do tempo que ele ficou preso provisoriamente. Vai dar 7 anos e 6 meses. Portanto, aí então, mesmo que ele tenha sido condenado a 8 anos e 6 meses para o regime fechado, quando eu detraio o tempo de pena, se ficar abaixo de 8 anos, eu vou colocar ele neste regime. E aí vai ser regime semiaberto. Então, olha só, eu tenho que observar tanto a remissão de pena, que são os dias que ele ganhou por trabalhar, ou a detração, que é eu diminuir do total da pena dele o tempo que ele ficou preso provisoriamente, tá? Aqui, como eu falei para vocês, sobrevindo condenação no curso da execução, soma-se a pena ao restante do que está sendo cumprida para a determinação do regime de pena. Beleza? Aqui agora, pessoal, na Lei de Execução Penal, nós estamos especificamente no novo artigo 112, tá? Esse artigo, ele sofreu uma modificação muito grande com o pacote anticrime. Como é que funciona? A gente sabe que a execução penal, ela é de forma progressiva, né? Eu estou no regime fechado, do regime fechado eu vou para o regime semiaberto, do semiaberto eu vou para o aberto, né? Do aberto vai que eu vou para o livramento condicional e aí eu estou na rua, estou em casa, perfeito? Só que como que se dá essa progressão? O antigo artigo 112 dizia o seguinte,
que eu transferia do regime mais gravoso para o menos gravoso quando o preso tivesse cumprido 1/6 do regime. Entendeu? 1/6 da pena dele. Cumpriu 1/6 da pena dele, eu encaminhava ele para de um regime mais brando, de um regime mais grave para o mais brando. Só que agora nós tivemos uma modificação muito grande. E essa modificação, ela é em porcentagem. Então, olha só, se você for olhar lá na lei de execução penal, vai dizer, olha, ele vai ter que cumprir 16% se ele for primário, se o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 20% se ele for reincidente e o crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. 25% se o crime for com violência e ele for primário. 30% se for com violência e ele for reincidente, tá? Aqui eu já montaria um esquema mais ou menos assim, olha. Quer ver? Deixa eu apagar aqui. Era para eu ter deixado mais uma livre e eu esqueci. Deixa eu ver se tem alguma aqui nas outras. Aqui tem. Olha só. Eu pensaria assim e eu anotaria bem assim no meu caderno. Ó, eu pegaria assim, crime sem violência. Eu pegaria aqui crime com violência. Aí eu penso, se o cara ele é primário, se ele é reincidente. Aqui, se ele é primário, e aqui, se ele é reincidente. Primeiro de todos que eu faria. Aí eu pego, lá na lei fala 16%, fala aqui para mim 20%, fala aqui para mim 25% e fala aqui para mim 30%. Pronto. É isso que os incisos estão falando. A ideia é a gente tentar esquematizar. Então, olha lá. Crime sem violência ou grave ameaça. Se ele for primário, para ele progredir, é só cumprir 16% da pena dele. Crime sem violência e ele é reincidente, para ele progredir de regime, ele cumpre 20%. Se o crime é com violência e ele é primário, ele tem que cumprir 25%. Se é com violência e ele é reincidente, ele tem que cumprir quanto? 30%. Então, de antemão, esses são os primeiros números de progressão que a gente vai guardar. Beleza? Olha lá. Olha o outro aqui. Aí a gente vai entrar agora, trabalhamos então no que a gente viu de ser violência ou grave ameaça. Agora a gente vai ver, olha só. Ele fala o seguinte: na prática de crime. Opa! Prática de crime hediondo ou equiparado, se ele for primário, 40%. Aí eu vou ter o seguinte: prática de crime hediondo ou equiparado, olha aqui, com resultado morte, se ele for primário, 50%, tá? Se ele for, presta atenção, aqui, a reincidente em crime hediondo, com resultado morte, 70%. Presta bem atenção aqui. Então, eu vou ter uma outra coisa para montar. Eu vou ter o crime hediondo, tá? Então, eu vou colocar aqui para nós. Olha aqui. Eu vou ter aqui, ó, esquematizando. O crime hediondo. Normal, ali o 40%. Ele simplesmente falou hediondo primário. 40%. Ok? Hediondo primário, 40%. Só que eu vim com uma problemática agora. Eu vim agora numa circunstância em que eu vou ter o hediondo com resultado morte. Então, olha aqui. O hediondo com morte. O hediondo com morte, ele pode ser primário ou ele vai ser reincidente. Ele me dá essa possibilidade, tá?
Presta atenção. Eu tenho aqui o hediondo primário, 40%. E eu tenho o hediondo com morte, ele podendo ser primário ou reincidente. Atenção, pessoal. Quando ele for o hediondo com morte e ele for primário, ele vai ter que cumprir 50%. E aqui está vedado o livramento condicional. Perfeito. Está vedado o livramento condicional, tá? Aí eu venho aqui, o hediondo com morte, ele reincidente. Ele tem que cumprir 70%. Dá uma olhada se não é isso. Também vedado o livramento condicional. Beleza? Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Além desses 50% aqui, para ele, isso aqui eu estou esquematizando. Outras circunstâncias, eu vou ter, do 50%. Outra circunstância do... meu Deus do céu. Do 50%. Olha aqui, esquematizando ainda. Além daquele do 50%, ele me diz que o cara que exerce o comando, olha lá, o comando de organização criminosa, ok? Estruturado em crime hediondo, também precisa de 50%. É a linha B aí do inciso 6. E ele fala também do condenado por milícia privada. Por milícia privada. Beleza? Aí, eu vou ter aqui, pessoal, eu vou voltar aqui para nós, porque a gente tem uma coisa. Vocês não viram lá que eu tenho o hediondo primário? Muito bem. Eu vou ter o hediondo aqui, ó. Reincidente. E o hediondo incidente é 60%. Vou ter que decorar isso, Fabiana? Sim. Eu vou precisar decorar isso sim. Sim, se eu quiser passar no meu concurso e acertar essa questão aí da prova. Aqui tem uma tabela esquematizando bem bacana para vocês, ok? Que vai facilitar depois a leitura, vocês passem por ela, que é muito importante. Perfeito? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho, pessoal, algumas coisas importantes a respeito do pacote anticrime. O pacote anticrime, pessoal, deixou algumas coisas mais às claras no que diz respeito ao tratamento de determinados crimes. Por exemplo, ele inseriu lá o parágrafo 5º na Lei de Execução Penal, dizendo que lá o crime de tráfico privilegiado, lá, artigo 33, parágrafo 4º, o tráfico privilegiado, não é considerado hediondo para fins de progressão de regime. Então, ele vai entrar na regra normal. Ele não vai entrar na regra de crime hediondo, tá? Muito cuidado. Todo crime hediondo com resultado morte é vedado livramento condicional. Gravem isso na sua memória. Professora, quem é que vai determinar a progressão de regime? Quem vai dar é o juiz da execução. Professora, mas se o diretor do estabelecimento prisional verificar que eu tô já no tempo de progredir, eu ainda tô lá no fechado. Ele vai poder me passar para o semiaberto? Não. Eu preciso de uma decisão judicial com manifestação do Ministério Público e da Defensoria Pública também, do defensor dele, tá? É o que a gente tem lá no artigo 112, parágrafo 2º. Nós vimos uma situação relacionada à falta grave, lembra? Que a falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime. Assiste as aulas passadas que eu ensinei direitinho isso. Grave isso na sua memória. É importante. Só que uma coisa nova também que é importante a gente ver, não veio com o pacote anticrime, mas é uma modificação que nós tivemos em 2018, que é muito importante, que é a progressão de regime especial para mulheres. Nós acabamos já falando disso em algum momento da nossa aula, mas que a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, ela vai ter uma forma de progressão especial de regime. Mas, para isso, eu tenho umas condições. Primeiro,
ela não pode ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Ela não pode ter cometido o crime contra o filho ou dependente. Ela tem que ser primária, tem que ter um bom comportamento que vai ser comprovado pelo diretor e não pode integrar organização criminosa. Se isso acontecer, pessoal, ela não vai precisar obedecer à progressão de regime dessa porcentagem. Cumprindo 1/8 da pena, ela já vai para progressão de regime. Então, anote no seu caderno essa progressão especial para as mulheres. Bom, ponto importante, pessoal. Como nós falamos lá, não é, olha aqui, não é crime hediondo o tráfico de drogas privilegiado, que a gente tem lá no artigo 33. Se por um acaso eu cometer uma falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade, esse prazo de obtenção para o regime de cumprimento de pena, caso ele reinicie, vai ter que ter como base a pena remanescente. Isso quer dizer o quê? A pena que faltou. Ele vai cobrar essa porcentagem do cumprimento de pena, não no total da pena, mas no total de pena que falta ser cumprida, tá? Aí, o bom comportamento é readquirido após 1 ano. Gente, isso aqui é muito importante, vai cair na sua prova. O cara tem lá uma certidão de mau comportamento, quando ele pode, depois de 1 ano, ele já pode ter uma certidão com bom comportamento também, se realmente ele tiver o bom comportamento, tá? Aqui, pessoal, a progressão para o regime aberto, né? Para o regime aberto, nós até falamos que existe uma audiência chamada audiência admonitória, para você ir para o regime aberto, anote aí. Na audiência admonitória, o preso vai ser admoestado das condições do regime aberto. Como que funciona isso, né? O juiz vai fazer uma audiência para ele e vai falar assim, olha, você vai para o regime aberto, agora você vai ter que se comportar, agora você vai ter que cumprir uma série de condições que eu vou ler aqui para você, tá? Então, o ingresso do condenado no regime fechado supõe que ele está aceitando todas as condições impostas pelo magistrado, entendeu? E aí, ele só vai para o regime aberto se ele estiver trabalhando, atenção, ou comprovar a possibilidade de fazer isso imediatamente. Gente, isso é exigência legal, mas os tribunais superiores, em jurisprudência, que já saiu, falou o seguinte, gente, se até a pessoa, se eu for perguntar aqui, tem poucas pessoas online, mas se eu for perguntar quem é que está desempregado, possivelmente alguém vai falar, sim, eu estou. Não é fácil conseguir emprego, mesmo quando você tem curso superior, quando você tem um bom comportamento, quando você não é um vagabundo, nada disso é fácil. Não é fácil. Faz ideia para uma pessoa que acabou de sair do sistema prisional, ou, na verdade, ela ainda está vivendo o sistema prisional, né? Então, esse é um requisito do regime aberto, mas os tribunais superiores falaram o seguinte, olha, essa exigência não pode ser algo que vai impedir ele de ir para o regime aberto, ok? Porque é muito difícil o emprego no Brasil. Mas, como é uma condição, o trabalho ele não vai poder remir pena. Lembrem disso que nós falamos na última aula. Eu vou ter que apresentar, eu não, né, o preso, seus antecedentes, ou pelo resultado do exame que foi submetido, fundados indícios que irá se ajustar com a autodisciplina, senso de responsabilidade ao novo regime. Olha só. Outro ponto importante é o seguinte, o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto. Para quem? Sem prejuízo das seguintes condições gerais obrigatórias. Ou seja, essas daqui que eu vou ler para vocês são algumas obrigações já estabelecidas pela lei, mas o próprio juiz pode estabelecer novas. Então, por exemplo, o juiz vai falar que você vai ter que permanecer no local durante repouso ou nos dias de folga, sair para o trabalho e retorno nos horários fixados, não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial, comparecer a juízo para informar e justificar as atividades quando for determinado, tá? Um ponto importante. O trabalho, ele é obrigatório para algumas pessoas, ele é obrigatório no regime, para ir para o regime aberto. Isso pela lei de execução penal, não pela jurisprudência. Mas a própria lei de execução diz que algumas pessoas vão poder ser dispensadas do trabalho em regime aberto. E são essas mesmas pessoas que no regime aberto vão poder ficar em residência particular. Quem seriam?
pessoas com condenação maior de 70 anos, perdão, condenado que ele é maior de 70 anos, o regime aberto dele pode ser em residência particular, não precisa ser na casa de albergado. O condenado acometido por doença grave, a condenada com filho menor ou com deficiência física ou mental e a condenada gestante, tá? Então, fique muito atento com relação a isso. Essas mesmas pessoas que, ao irem para o regime aberto, poderão ficar em prisão domiciliar, são mesmas pessoas que, indo para o aberto, estão dispensadas da obrigação de conseguir trabalho, ok? Olha lá, outra coisa, pessoal, a possibilidade da regressão de pena. Do mesma forma como eu posso progredir do regime mais gravoso para o menos gravoso, quando eu estiver lá no aberto, eu posso voltar para o semiaberto. Em que situações, gente? Quando ele praticar um fato definido como um crime doloso ou uma falta grave, ele vai poder regredir. Quando ele sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena torna incabível o regime. Aquilo que eu comentei para vocês. O cara está lá no regime semiaberto com 6 anos de prisão. Ele sofre uma condenação na qual ele foi condenado a mais 2 anos e 6 meses. Puta merda, agora ele vai ter que somar os 6 mais 2 e 6 meses, vai dar 8 anos e 6 meses. Ou seja, essa soma não comporta mais que ele fique no regime semiaberto. Ele vai ter que ir para o regime fechado, ok? Deixa eu ver o que mais que é importante aqui para a gente. Outra coisa. Quando o preso, ele tá lá, né, no regime aberto, e ele comete um fato punido como crime doloso ou uma falta grave, ele vai poder ser regredido. Olha, se não se comportou, você vai para o regime semiaberto, vai voltar. Mas, para isso, pessoal, nós vamos precisar ouvir previamente o condenado. Ouvir a sua defesa, enfim, eu não posso fazer isso desprovido, né, de deixar ele contradizer o que está sendo dito. Perfeito? Em que pese ter caído a aula, nós conseguimos finalizar, já vai dar 6h14, agora 6h15, e eu tenho uma aula agora 6h30. Eu realmente programei para a gente uma aula curtinha hoje, mas assim, que deu para a gente dar mais uma lambada na lei de execução penal, ok? Na outra semana, eu vou tentar, na outra semana já, tentar finalizar tudo que tem na LEPRE para a gente poder entrar somente em exercício na lei de execução penal, para a gente retomar os outros temas. Eu quero finalizar mesmo a lei de execução penal, os pontos mais importantes com relação aos temas que tem dentro da LEPRE, a gente já está quase acabando, tá? A parte jurisprudencial e a parte de exercício, beleza? Pessoal, foi um prazer inenarrável estar essa horinha com vocês agora. Já se preparem que daqui a pouco vocês têm a aula do seu curso preparatório. Não deixe de assistir, porque eu sou, como eu falo, sou só mais um complemento para a sua preparação. Você não pode deixar de assistir às aulas do seu curso regular. Beijos, fiquem com Deus. Amanhã a gente entra mais uma horinha novamente.